salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tranquilo, numa boa, 10h18 da noite, quinta-feira, 31 de março, a gente gravando aqui, eu, por enquanto, no meu estúdio móvel, uma semana aí que a gente comentou, semana passada estava um frio, né, a gente comentou, frente fria, esqueceu de avisar, o inverno esqueceu de avisar a primavera, quer dizer, a primavera esqueceu de avisar para o inverno que ela tinha chegado, e nos últimos 2 dias começou a teve uma inversão total, um calor do cão aqui, que a gente chama de charav, né? Como se fosse uma frente, uma frente quente, mas assim, muito quente, muito uma muito onda seco, de calor, né? Uma onda de calor, né? Muito seco e, enfim, vai durar até a semana que vem. Hoje já bateu aí 30 graus. Se vocês pararem para pensar que na semana passada a gente estava fazendo 8 graus e agora a gente já está em 30. Enfim, loucura, uma esquizofrenia do clima aqui em Israel, como também é a política e foi essa última semana. Muito louca. Vamos então passar já para o nosso primeiro bloco para tratarmos de coisas importantes. Bom, gente, só uma notícia rápida, en passant, realmente, a gente, obviamente, sempre, muitas vezes comenta do corona, né? A gente comentou nas últimas semanas sobre aí o aumento do índice de contágio, só que recentemente, nessa última semana, houve uma queda do índice de contágio, voltando a chegar aí perto da casa do 1, né? Ou seja, a pandemia volta a estar sob controle aqui, isso a gente já tendo passado aí pelo efeito de Purim, né? Que muitas pessoas fizeram festas e se encontraram e tudo mais, e também passando pelo enterro do Rabino Kanievski, que reuniu centenas de milhares de pessoas, e obviamente foi um grande centro aí de possibilidade de difusão do corona, né, do contágio do corona, mas a gente já passou aí um bom tempo desses 2 eventos e a taxa de contágio continua baixando, ou seja, é um ponto positivo aí nessa, como o João falou, nesse crescimento dessa variante sionista, né, a variante israelense do corona. Então é uma boa notícia aí para a gente. Vamos então para a nossa segunda notícia, né, o segundo tema aí desse bloco, que é relacionado ao conflito, vamos dizer assim, de uma forma geral. Comentamos no último episódio sobre um atentado que tinha acontecido na cidade de Beersheba, né? Um atentado onde o terrorista ele começou atropelando pessoas, depois foi esfaqueando e também estava armado com arma de fogo, acabou sendo morto por um motorista de ônibus que estava passando pelo local, desceu do ônibus e matou. E essa semana a gente teve mais uma série de atentados. Naquele outro atentado ele havia sido reivindicado pelo Estado Islâmico, né? Aqui a gente chama Daesh, enfim, a gente teve outros atentados na cidade de Bnei Brak e Ramat Gan, né, que fica ali bem na fronteira. As duas são cidades próximas, coladas uma nas outras, né? Então o atentado ficou ali bem na fronteira. No início a televisão estava dando Bnei Brak e Ramat Gan, depois falaram só Bnei Brak. Esse atentado deixou 5 pessoas, 5 não israelenses, porque teve também, enfim, não cidadãos estrangeiros mortos, mas foram 6 mortos total com o terrorista. Teve também atentado em Hadeira, onde, se eu não me engano, foram 4 mortos, 3 ou 4 mortos, agora me fugiu o número. 4 mortes, 4 mortes. Atentado a tiros também, com um fuzil M16. Esse em Bnei Brak também foi com um fuzil M16. E o de Hadeira também, inicialmente, havia sido reivindicado pelo ISIS, né, pelo Estado Islâmico. E esse de Bnei Brak, na televisão, no início, eles estavam falando sobre uma brigada dos mártires de Al-Aqsa, que é ligada ao Fatah, né, ao partido aí do presidente palestino Mahmoud Abbas. E, enfim, muita tensão aqui em Israel. E hoje teve um atentado também no Gush Etzion, né, que é um bloco de assentamentos que fica 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Um terrorista no ônibus esfaqueou uma pessoa e depois ele também foi morto. Acho muito interessante, depois eu faço um comentário, que eles falam neutralizado, né? Eles não usam morto, eles usam neutralizado. Mas, enfim, o terrorista foi morto também por pessoas que estavam, acho que foram soldados. Não, hoje foi civil. Exato. Os outros, inclusive nesse de Bnei Brak, um cara que era um soldado um policial que matou o terrorista, que também acabou morrendo. Enfim,
uma onda de atentados surgindo aí. Ontem foi o Dia da Terra, né, que é um dia que é celebrado pela população palestina pela sua conexão com a terra, né, com a terra da Palestina, né, onde a gente vive, e é assim que eles conhecem essa região. Enfim, muito tenso. O governo está lançando uma nova operação, uma operação que eles chamam para desmontar essa onda, né, para acabar com essa onda aí de atentados, espalhando policiais por várias cidades, pelas ruas. Hoje eu estive em Jerusalém, muita polícia na rua em Jerusalém, pessoas com medo de mandar seus filhos para os colégios, enfim. Tá um clima aqui de tensão, um clima meio de desespero, porque ninguém sabe realmente o que está acontecendo, né? O governo estava meio desbaratinado também, sem conseguir entender o que é isso, que negócio é esse de Daesh, né, de ISIS, aqui em Israel, atuando com essa frequência e com essa força, né? Enfim, muita coisa acontecendo, e para premiar também, quando a gente vê, né, terroristas, né, árabes, palestinos, cometendo crimes aqui dentro de Israel, também houve crimes de terroristas judeus, principalmente na Cisjordânia, cometendo crimes de vingança contra civis palestinos, né? Cidadãos palestinos na Cisjordânia também foram atacados por colonos terroristas israelenses, judeus, e enfim, esse é o clima aqui. E enfim, também não pode deixar de falar do Ben-Gvir, né, João? O nosso deputado fascista, terrorista também, né? Que é bem importante a gente deixar, né, o apoiador desse terrorismo da extrema-direita israelense, inclusive na época lá quase um ano atrás, na época que teve o último confronto com Gaza e tudo mais, que o clima esquentou aqui, a gente teve, eu particularmente achava que a gente estava perto de uma guerra civil entre árabes e judeus. O Ben-Gvir, ele foi taxado pelo então diretor da polícia, né, chefe-geral da polícia, como o principal incitador de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele ia para os locais justamente para incitar. Foi um momento que teve linchamento de cidadãos árabes de Israel, enfim, foi uma coisa muito, muito ruim. E o Ben-Gvir hoje ele foi até a esplanada das mesquitas fazer mais um ato de provocação, né, um ato para desafiar a população palestina. Ele foi cercado de policiais, exatamente o que Ariel Sharon fez em 2000, que foi o início, foi o estopim para o início da segunda intifada. O Ben-Gvir acaba fazendo isso quase 22 anos depois. João, vou passar a bola para tu, e o clima tá quente, né, cara? Tá, a situação tá boa, não. E eu tô tentando decifrar o que tá acontecendo, e sem vergonha nenhuma eu vou dizer que eu ainda tô um pouco confuso em relação a todos esses acontecimentos. Enfim, porque as minhas fontes, eu não sou jornalista e não tenho fontes primárias, mas as minhas fontes, elas têm diferenças de interpretação sobre o que está acontecendo. Então eu estou dividido também, e eu vou tentar esmiuçar isso aqui para vocês da maneira mais clara possível, ainda que para mim as coisas não estejam muito claras, né? Enfim, vamos começar pelo fato de que, como o Marquinhos pontuou bem, a gente passou agora essa semana pelo Dia da Terra, que é um dia nacional palestino, e que, em geral, ele é recheado de manifestações e muitas vezes violentas. E a gente também vai ter agora, daqui a 2 dias, vai começar o Ramadã, que é um mês inteiro no calendário muçulmano, no qual enfim, os muçulmanos eles têm que jejuar durante a luz do dia, não só jejuar, né, tem uma série de proibições, e é um mês bastante, enfim, tumultuado também, desde um pouco antes do seu começo até o próprio mês de Ramadã. No passado foi justamente nessa época que aconteceu a guerra na faixa de Gaza com o Hamas e a Jihad Islâmica, né, que Israel denominou a operação Muro de Proteção, né? Muralha de Proteção, Homat Magen. Enfim, o Ramadã obedece ao calendário islâmico, então nem todos os anos é o calendário lunar, e cada ano cai num mês diferente. Então, se o ouvinte está se perguntando, mas não foi em abril no ano passado, o que agora é em março? Enfim, por essa razão. Mas enfim, então já é uma época conturbada, vamos dizer assim. E eu acho, a verdade é que a gente tem que dizer isso, nesses 9 meses desse novo governo, a situação estava muito tranquila. Foram poucos os momentos de tensão, foram tensões breves, em especial logo no início do governo, que alguns foguetes caíram ali na região próxima à faixa de Gaza, frutos do desentendimento que tinha ainda dos acordos de cessar-fogo da última guerra, que foi nos derradeiros dias do governo Netanyahu. Enfim,
e o governo herdou um pouco a incerteza da situação, mas depois o momento foi muito tranquilo. A gente pontuou aqui nesse podcast algumas vezes que o governo israelense ele tem estreitado relações com a autoridade palestina, algo que não aconteceu nos últimos 12 anos durante o governo Netanyahu, né? Todos os governos de Netanyahu que passaram, teve visitas de ministros ao presidente da autoridade palestina, Abu Mazen, teve visita do próprio Abu Mazen à casa do Benny Gantz, que é o ministro da Defesa, teve permissão de entradas de pessoas de Gaza, um aumento, inclusive essa semana já ampliou as licenças de 12 mil para 20 mil trabalhadores da faixa de Gaza para quem entra em Israel. Na Cisjordânia também teve autorização de construção de povoados palestinos em regiões C, uma coisa praticamente inédita nos últimos 20 anos em Israel, né? É óbvio que também teve construção de assentamentos judaicos, também teve outras coisas, mas enfim, o estreitamento de laços com a autoridade palestina ele vem acontecendo, okay? que tem a ver com esse novo governo ter tomado posse, tem a ver também com a chegada do Joe Biden ao governo dos Estados Unidos, ele que muda um pouco a posição do governo estadunidense em relação aos palestinos, né? O Donald Trump ele boicotou a autoridade palestina o máximo possível, né? Foi um parceiro do Netanyahu nisso, e agora o Joe Biden ele faz justamente o contrário, ele inclusive pressiona Israel para que não construa assentamentos, para que faz vista grossa para essas construções no final das contas, mas na retórica pelo menos pressiona e tenta de alguma maneira mediar negociações entre os dois lados, embora acho que o governo Biden saiba que nesse momento nada de efetivo vai acontecer, que pelo menos essas relações melhorem para que a gente evite conflitos, né? Acho que esse é o pensamento de todos os lados agora. Ninguém acha que a gente vai chegar num acordo com os palestinos agora, mas todo mundo sabe que o entendimento para melhorar a situação ele pode evitar escaladas de violência. E realmente o momento está muito tranquilo. Mas nesse último mês de março, como todos os anos acontece, a gente teve uma série de atentados, a gente está falando agora desses últimos 7 dias, mas a gente teve uma série de atentados, mas, se não me engano, não tinha tido vítimas fatais. Até o atentado de Beersheba da semana passada, que a gente comentou no podcast, e logo depois a gente teve 2 atentados também muito sanguinários, né? Um em Hedera e outro em Bnei Brak. Em Hedera foram 2 mortos, em Bnei Brak foram 5. Enfim, e em Hedera foram cidadãos israelenses, né? Árabes, palestinos, cidadãos israelenses que fizeram o atentado, assim como tinha sido em Beersheba. E agora o atentado de Bnei Brak não, foi um palestino de Jenin, um ex-presidiário, né, na verdade israelense, né, que teve prisões israelenses, que tinha permissão para trabalhar em Israel, e hoje em Gush Etzion foi um palestino também. Então equilibrou. Quando os autores dos atentados são árabes, cidadãos de Israel, é muito mais difícil você evitar esse tipo de ação. Quando é palestino, Israel, enfim, em geral começa uma operação, como começou hoje, a operação Quebra-Ondas, né, Shovrei Galim, em Jenin, que era a cidade de onde veio o autor do atentado em Bnei Brak, enfim, começaram a operação lá para ver onde é que veio, né, para ir enfim, para dar uma resposta e tudo mais. O governo, mesmo lançando mão dessa operação, ele decidiu, também sob pressão da Jordânia e da Turquia, né, que tem estreitado laços com Israel também, não limitar o acesso de cidadãos palestinos à Mesquita de Al-Aqsa, agora no mês de Ramadã. Enfim, por um lado, Israel teme que o acesso de multidões possa gerar distúrbios. Por outro lado, acho que o governo entendeu que é ainda mais problemático você limitar esse acesso numa época do ano tão sensível. Isso pode gerar uma escalada de violência ainda maior, inclusive envolvendo o Hamas e foguetes da faixa de Gaza, ainda que aparentemente isso não seja do interesse de ninguém, nem do Hamas, né, que enfim, tem mantido o silêncio, que tem usufruído, né, pelo menos a população de Gaza tem usufruído dessas licenças para entrar em Israel e trabalhar, né, e dinheiro está entrando em Gaza, e a gente vai lembrar que a faixa de Gaza ficou bastante destruída depois da última guerra, e ele está em processo de reconstrução, né? Então, não interessa ao Hamas uma guerra todos os anos, é uma situação bastante complicada para eles. Mas, enfim, e aí que entra essa grande questão. A quem interessam esses atentados agora, né? E o primeiro atentado, o atentado de semana passada em Beersheba, ele foi, na verdade, não foi reivindicado pelo Daesh. O autor do atentado era um sujeito com identificação com o Daesh, se dizia membro do Daesh, o Estado Islâmico, né? Mas não dá para dizer que foi orquestrado. Os atentados em Hedera também foram por gente com identificação com o Daesh, mas o de Jenin não.
e o de hoje, Gush Etzion, também não, pelo menos aparentemente. O Daesh é um movimento muito pequeno em Israel, considerado ultra-extremista até pelo Hamas e pela Jihad Islâmica. E, enfim, apesar de terem comemorado os atentados, né, eles são adversários do Daesh, para não dizer até inimigos. Né? O Daesh considera o Hamas e a Jihad Islâmica profanadores do Islã e traidores do califado, para ver o nível de radicalismo do Estado Islâmico. Mas, por exemplo, aí a gente tem uma diferença grande. Né? E o atentado em Jenin, na verdade, ele foi reivindicado pela Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que é o braço armado do Fatah, que é o grupo ao qual pertence o presidente da Autoridade Palestina, Abu Mazen, que, por sua vez, condenou o atentado, algo que ele não fazia desde 2011, que ele não condenava um atentado palestino em Israel, nem palestino nem árabe-israelense. Né? Agora, por que ele condenou? Certamente para marcar posição e dizer, olha só, isso aí não é comigo não. Né? Então, a gente está muito perdido aí para tentar entender quem é que está fazendo isso. Né? Segundo a pesquisadora de sociedade árabe palestina, Orit Perlov, ela tem seguido o Hamas nas redes sociais e em grupos de WhatsApp, e etc., né, grupos palestinos e tal, e ela disse que essa incitação em relação ao Dia da Terra e Ramadã é totalmente provocada pelo Hamas. Não são espontâneos os ataques e não tem nada a ver com o Daesh. Que a pesquisa dela, enfim, toda a investigação dela mostra o contrário, que é o Hamas. O Al-Mossarelli, que é o especialista em conflito do jornal Haaretz, ele diz que o Hamas está quieto e que não tem a ver com esses atentados. Enfim, então a gente está com dificuldade de entender de onde está vindo esses atentados. A gente entende que eles não são exatamente atentados espontâneos, mas também que não são ultra organizados. Né? Ainda que quem viu os vídeos do atentado de Herrera, né, como os caras chegam, como eles estão disfarçados, como eles vão com uma M16 para fazer o atentado, entende que aquilo ali não foi uma coisa... aquilo foi uma coisa planejada, obviamente. Agora, por quem, de que maneira, como escapou do Shabak, né, do Serviço de Inteligência Israelense, são perguntas que a gente tem que se fazer. Agora, certamente, esse atentado da Brigada de Mártires de Al-Aqsa, né, esse de Bnei Brak, se é que realmente ele veio desse lado, é de algum grupo que está tentando derrubar o próprio Abu Mazen, né, que é uma rixa interna ali. Exatamente por isso, né, essa é uma conclusão óbvia, que ele condenou o ataque. Agora, enfim, eu estou um pouco perdido nessa situação, estou com dificuldade de entender exatamente a quem interessa isso e também faz a gente pensar quanto tempo isso vai seguir. Mas a gente está 3 dias seguidos com o atentado, óbvio, o de hoje foi em Gush Etzion, não foi do lado de lá da linha verde, né, do lado direito do muro, o que, enfim, acontece com muito mais frequência e que, enfim, mostra já que talvez, aparentemente, esses atentados, eles enfim, os terroristas estão com mais dificuldade de fazer atentados desse lado aqui da linha verde, pelo menos é um indicativo, não é nenhuma certeza. Enfim, e agora o que se fala? Outra vez, né, a discussão ela é somente na área de segurança, né? Ela não passa pelo debate sobre acordos, ela não passa sobre o debate social, ela vai só para o debate de segurança. O que está sendo debatido pelos políticos, pela imprensa e etc. Está sendo debatido a ampliação da construção do muro, né, que não está completo, que a gente já comentou aqui também, tem várias aberturas ilegais, né, uma delas na área de Monfahem, mas também aqui próximo de onde eu moro, perto de Kalkilia, perto de Tulkarem, você tem acessos, né, ilegais que o exército faz vista grossa, enfim, e que efetivamente os palestinos entram por ali, inclusive os que têm permissão para trabalhar, eles preferem entrar por esses acessos ilegais do que ficar parados 2 horas no checkpoint. Enfim, então eles estão agora debatendo, custa 2 bilhões de shekel terminar a construção do muro, e também estão debatendo a questão das armas que foram parar na mão de grupos criminosos árabes nos últimos muitos anos, né? Especificamente dos governos de Netanyahu, como se esse fosse o único problema. Né? Enfim, isso na verdade é uma arma que o governo usa hoje para poder mostrar que a culpa é do governo anterior. Enfim, para terminar minha fala, você comentou do Ben-Gvir, que apareceu essa semana. O Ben-Gvir, essa semana, onde acontece alguma coisa, não só na esplanada das mesquitas, né? Ele teve também no meio de uma entrevista do ministro da Segurança Pública, Omer Bar-Lev, começou a gritar, as câmeras voltaram para ele, e ele começou a gritar com o Bar-Lev, dizendo que ele era o ministro mais fracassado da história do país, e o Bar-Lev ficou escutando aquilo até o momento que ele não se aguentou e começou a gritar com o Ben-Gvir também, foi o primeiro que fez isso, falou que o Ben-Gvir era um zero, né?
entre outras coisas, que só contribui para que o país fique numa situação horrível, e que as coisas piorem, que a gente tenha mais violência, enfim. Fez a ceninha dele, pelo menos alguém respondeu para ele, né? Agora, eu prefiro não perder tempo falando com o Ben-Gvir, não, porque é chovendo molhado, ia dar audiência para um sujeito que, enfim, que não merece essa audiência. O próprio Netanyahu, em Beersheva, usou o atentado de Palanque, o gente se arrependeu e nos últimos atentados ele moderou o discurso. Enfim, não sei se dá para esperar coisa muito boa do Netanyahu, do Ben-Gvir certamente não. Mas, enfim, a gente espera que na próxima semana a gente não tenha que voltar nesse tema, porque realmente está com muita polícia na rua, as escolas estão muito protegidas, né? Enfim, a escola, por exemplo, o jardim do meu filho fica fechado, ele fica aberto, a porta até as 8h30 da manhã para qualquer um entrar. Tem um segurança, porque são 3 jardins juntos, municipais, e depois do atentado de Hedera, a porta ficou fechada, e só abria depois de tocar o interfone. Então, tá com muita polícia realmente, a gente está em alerta máximo, que não tinha desde a operação do ano passado. Realmente é uma tensão muito grande, né, sobre tudo que está acontecendo aí. Eu só fico pensando uma coisa, João. A gente comentou muito, né, sobre, principalmente durante os governos de Netanyahu, sobre a questão da política que o governo adotou de gerenciar o conflito, né? Durante os 12 anos aí que o Netanyahu teve à frente do governo, em nenhum momento ele buscou resolver o conflito, né? Era muito mais fácil para ele, tanto em termos políticos e ideológicos, né, também para lidar ali com seus parceiros, que incluíam também a grande maioria do que é a coalizão hoje, né? Era mais fácil para ele não ter que resolver o conflito, não pensar em resolver o conflito, a questão palestina-israelense, né? E realmente gerenciar o conflito. E os danos colaterais, vamos dizer assim, né? As mortes por atentados, as guerras a cada 5 anos, né? A cada período, elas eram parte desse gerenciamento, né? E eu acho que a gente, mais uma vez, volta a ter essa mesma... como é que fala tofá? O mesmo resultado, vamos dizer assim, a mesma expressão... O mesmo fenômeno. O mesmo fenômeno dessa política. Eu acho... se eu não me engano, comentamos isso já há alguns anos, alguns episódios anteriores, desde que esse governo tomou posse. É um governo que não se propõe resolver o conflito. Inclusive, o Yair Lapid, em reuniões que ele teve com ministros do exterior da União Europeia e de outros países, ele falou, nós não vamos resolver o conflito palestino-israelense, isso não está na pauta do nosso governo, até porque é um governo completamente heterogêneo, né? Um saco de gatos, onde cada um pensa uma coisa diferente, e a política adotada é gerenciar o conflito, né? E aí a gente acaba tendo esses atentados aí de tempos em tempos, né? Onde cidadãos são mortos, né? Israelenses, árabes. Teve no caso do Bnei Brak, eram 2 cidadãos ucranianos, não são refugiados ucranianos, né? Na hora eu fiquei chocado, pensando, será que são refugiados? Mas não são refugiados ucranianos, são cidadãos ucranianos que viviam aqui em Israel, morreram nesse atentado. E, enfim, a gente tem isso, né, como, mais uma vez, independente de se for o Daesh, se não for o ISIS, né, o Estado Islâmico ou não, a gente mantém uma política de Estado que é não resolver a questão palestina, né? Tudo que você colocou dessa proximidade que esse atual governo, da diferença política, né, desse governo para os governos de Netanyahu, ela ainda está dentro desse modelo de gerenciar o conflito e não resolver o conflito, né? Isso a gente também não tem como afirmar que a resolução do conflito vai fazer com que parem de ter atentados, né? Isso como a gente sempre fala, não temos bola de cristal. E eu acho que a questão é tão complexa que afirmar uma coisa dessa é irresponsável, né? Eu acho que os atentados poderiam continuar, violência poderia continuar mesmo com a resolução do conflito, até porque a gente tem extremistas dos 2 lados, né? Então, atentados que sairiam do lado de lá ou do lado daqui poderiam continuar acontecendo. Mas o que me chama a atenção é essa continuidade, né, dessa política de gerenciar o conflito, que ela gera, muitas vezes, né, essas vítimas, né, gera atentados que causam vítimas, e aí, obviamente, que as vítimas elas são sempre usadas politicamente, né? Não tem como não usar politicamente, porque no momento em que você tem vítima e você usa o atentado
para você unificar uma narrativa, unificar e fortalecer uma narrativa, as vítimas do atentado elas estão sendo utilizadas. E, enfim, isso é uma coisa que me chama sempre a atenção quando a gente tem esse períodos de violência, né, que essas ondas de violência, chamadas assim, lembrando que para a população palestina que vive sob ocupação, a violência ela é diária, né? A violência ela é constante e diária. Bom, é isso. Vamos então à nossa terceira notícia do bloco, que é sobre a construção de 5 Ixuvim, 5 como é que não dá para dizer que são cidades, mas assim, de 5 regiões de moradia, né, na região do Negev, né, a região que ela é amplamente ocupada pela população palestina, população beduína, desculpem. Os ouvintes que têm acompanhado aí pelo menos os dois últimos episódios, a gente comentou quando a gente falou do atentado em Beersheba, né, sobre a população beduína, e principalmente quando teve também aquela crise sobre a floresta de Yatir, né, que também fica lá no deserto do Negev, que é parte, né, de um povoado palestino, beduíno, novamente aí cometendo um ato falho, ia ser removido, né, para a construção, para plantação, né, de expansão dessa floresta, e houve muita confusão, enfim, pancadaria e tudo mais, e agora o governo de Israel resolveu permitir a construção de 5 novas regiões ali para habitação, sendo que dessas só uma para a população beduína e 4 para a população judaica. Comentando, enfim, comenta aí, depois eu faço o outro comentário que eu queria fazer. Pois é, a questão é que em conjunto, o Ministério do Interior e o Ministério da Construção Civil, eles anunciaram a construção de 5, o termo usado em hebraico é assentamentos, né? Ainda que a gente, em português, use assentamentos só para os territórios construídos do outro lado da linha verde. É isso, enfim, é verdade. Pois é verdade. Mas Ishuv, né? Assentamento, povoados, né? Tipo aldeias, enfim, vilarejos, como vocês quiserem chamar. São lugares que vivem algumas centenas de pessoas ou poucos milhares, enfim, 4 deles assentamentos judaicos e um deles é um assentamento beduíno. O assentamento beduíno vai ter, enfim, vão construir a princípio um lugar para 500 famílias, né? Que no caso dos beduínos isso pode representar até 6, 7 mil pessoas. As famílias beduínas são muito numerosas em geral, mas enfim, não foi sem discussão interna, né? Os membros 2 dos 3 membros do Meretz, do gabinete, discordaram. A Tamar Zandberg e o Nitzan Horowitz, ministro do Meio Ambiente e ministro da Saúde, tiveram um bate-boca com o Yoaz Hendel, né, ministro das Comunicações. Enfim, a Tamar Zandberg, basicamente, ela estava defendendo que se construísse nas cidades já existentes, que se reforçasse Beersheba e os assentamentos pobres da região, ao invés de construir novos assentamentos, que são um problema para o meio ambiente, e que, em alguns dos casos, ela sugeriu, ela não disse isso abertamente, que estavam construindo justamente em áreas de disputa dos beduínos com a população judaica, ou com o Estado, especificamente, em áreas de assentamentos não reconhecidos, vilarejos não reconhecidos. Isso não é um fato, a gente ainda não sabe exatamente o lugar onde vão ser construídos esses assentamentos. Até agora, nenhum grupo beduíno reivindicou esses territórios, justamente porque não é um fato ainda. O Aretz esboçou um mapa, enfim, mas é razoável supor que isso vai ser objetivo de polêmica. Agora, a questão do meio ambiente é relevante, né? Ela tá dizendo, olha, vocês estão, enfim, ocupando uma região para outra. Possivelmente, alguns desses assentamentos vão ser agrícolas, né? E vocês chegou o momento de deixar a terra descansar. Eles estabeleceram uma discussão sobre o significado de sionismo, e o Yoaz Hendel e a Tamar Zandberg. Ele falou, olha, desculpa dizer para você, mas isso foi o que o sionismo fez nos últimos 100 anos. Construir novos assentamentos no país, específico em regiões pouco habitadas. Ela falou, não, isso foi o que o sionismo fez no início. Agora a função do sionismo é estabelecer melhorar o que já está estabelecido, né? Enfim, foi esse debate. E o curioso é que um desses 5 assentamentos, um dos 4 judaicos, ele surge com o status de kibbutz. E é muito raro que o Estado hoje em dia dê permissão de construção para um kibbutz, né? Até porque a maioria dos kibbutzim já são o que a gente chama de kibbutzim mitratshim, kibbutzim renovados, que são os privatizados, que têm outras funções, que não são mais os kibbutzim igualitários e socialistas de antes, né? Eu queria, enfim, estou buscando entender, até fiz uma busca aqui, mas não consegui achar qual é a orientação desse kibbutz, se é um kibbutz religioso, se é um kibbutz laico, enfim, kibbutzim religiosos são uma minoria muito pequena,
mas existem, né? Se o kibbutz é um kibbutz de movimento juvenis, enfim, de jovens, de trabalho social, ou se é um kibbutz agrícola, efetivamente fiquei curioso para saber. Mas, enfim, a polêmica é pequena por enquanto, mas ela pode aumentar, né, com o passar do tempo. Nada que a Ayelet Shaked e o Zeev Elkin fazem está desconectado das convicções ideológicas deles, especialmente a Ayelet Shaked, né? Se ela decide que ali vai ser construído 5 assentamentos, é muito provável que isso seja parte da guerra que ela trava contra a população não judaica de Israel. Então, cara, você deu a deixa para mim na sua última colocação, né, cara? Eu acho que é muito claro isso, né? A gente tem a construção de 5 assentamentos, só um deles para a população beduína. Majoritariamente, a população que vive no deserto do Negev aqui em Israel é beduína, né? Não é uma população judaica. E, enfim, a gente, nos últimos anos, né, em função de todo o crescimento da violência naquela região e do controle dos beduínos, né, naquela região ali, que sempre se fala que o sul, o Negev, né, está sendo perdido, o Negev foi perdido e tudo mais, a gente vê que é uma política para você colonizar aquela região com população judaica, né? Sem sombra de dúvida, principalmente isso vindo da Ayelet Shaked e do Zeev Elkin, né, cara? Eu acho que é fora de na minha opinião, não é um mistério, né? Eu acho que é fácil entender essa política. Mais uma vez a gente vê uma política de deixar as populações não judaicas de Israel afastadas, marginalizadas, né, sem do Estado, que o Estado ele é feito para uma determinada população, né, para um determinado grupo dentro daqui, né, que vive aqui em Israel. Acho que é muito claro isso para mim. Eu acho que não é uma coisa que precise muito se discutir. Agora, o interessante também é que todas essas localidades, né, todos esses assentamentos, eles têm uma comissão que avalia quem vai poder morar lá, né? Ou seja, mesmo que uma família beduína queira morar numa dessas novas colônias, né, num desses nossos assentamentos, vai ter que passar pelo crivo de uma comissão que vai falar, ó, pode ou não pode, né? O que é, enfim, muito, muito, muito complicado em diversos elementos, diversos termos, né? É uma coisa que é muito comum aqui, né? Eu acho que não é só lá, não é porque está sendo construído lá que isso vai acontecer. Isso já acontece em tudo que é localidade, qualquer moshav, kibbutz e outros assentamentos, outras colônias, né? Locais fechados, yeshuvim, né? Há esse tipo de comissão que avalia quem pode morar e, obviamente, em yeshuvim judaicos não há entrada, ou se a entrada é muito, muito, muito minoritária, não é livre a entrada para qualquer família, principalmente se ela não for judaica, né? Isso acontece muito também nesses kibbutzim que você falou, nos Mitzadim, né? Kibbutzim que hoje constroem novos bairros, né? Nas proximidades do kibbutz, chamadas Rehavá, né? Que eles vão aumentando assim, novos bairros dentro do kibbutz, e o pessoal do kibbutz vai decidir quem vai morar ali, quem vai comprar a casa, o status socioeconômico, e obviamente que os cidadãos árabes têm menos acesso a essas localidades, né, mesmo que queiram morar ali, né? O que é uma política também, ela mantém o afastamento, né? Mantém as populações de diferentes etnias ou religiões, ou seja lá como queiramos chamar, afastadas, né? Você impede a integração, você mantém aí o afastamento disso tudo. Agora, o que é claro para mim é, mais uma vez, uma política de governo que ela favorece a um determinado grupo, grupo populacional que vive aqui dentro de Israel, enfim, e muito problemático com o intuito de colonizar a terra para impedir e para tentar efetivar o controle e impedir que outros grupos possam fazer o que bem queiram por ali. Isso eu acho que a gente, na hora que os mapas, né, forem divulgados, a gente souber mais aonde essas colônias vão ser construídas, né, a gente vai acabar ficando mais claro isso, mas enfim, sem sombra de dúvida, é essa a política, na minha opinião. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos da política internacional essa semana.
Bom, gente, essa semana aconteceu uma coisa extraordinária aqui em Israel, coisas que, assim, a gente não podia imaginar isso há pouco tempo atrás, né? Pouquíssimo tempo atrás, aconteceu uma conferência lá no Negev, né? Que a gente acabou de comentar, reunindo o ministro do exterior de Israel, dos Estados Unidos, né? O Blinken teve aqui, também o ministro do exterior do Egito, dos Emirados Árabes, do Bahrein e do Marrocos. E isso foi uma coisa assim excepcional, coisa que a gente não tinha visto isso nunca antes, né? Lembrando que tanto o Bahrein quanto os Emirados Árabes e o Marrocos também, né, normalizaram as relações com Israel durante ainda o governo Netanyahu, né? Isso foi um feito aí do governo Netanyahu em torno dos acordos de Abraão, né? Que foi assinado lá pelo Trump e tudo mais. Comentamos disso, inclusive, recentemente no episódio que a gente falou de um livro, né, que foi lançado por um jornalista israelense. Enfim, o rei da Jordânia, o ministro do exterior da Jordânia, ele também foi convidado, mas não compareceu. Mas foi uma conferência que chamou muita atenção, principalmente mostrando aí, apesar de divergências entre os atores, mostrando um bloco compacto, né, digamos assim, ou praticamente, ou bem próximo, né? Não vou dizer compacto, mas vou dizer um bloco bem próximo em relação ao que acontece aí com o Irã, né? Ao projeto nuclear e ao acordo nuclear com o Irã, que está dando uma rateada. João, o que mais houve nessa conferência aí, cara? Olha, o grande feito dessa conferência é o fato dela ter acontecido, porque não foram divulgadas grandes negociações, né? Obviamente eles falaram de cooperação econômica, cooperação civil, turismo, etc, etc, etc. O ponto central foi mostrar para o Irã, né, que esses países estavam todos unidos. Veio também o Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Enfim, o grande feito desse evento foi o acontecimento desse evento e a decisão de que ele vai ser contínuo, ou seja, que ele vai ser no mínimo anual, vai ser que ele aconteça a cada tantos meses, né? Enfim, foi uma iniciativa conjunta entre esses países, foram 4 países árabes, né? O Egito, o Bahrein, os Emirados Árabes e o Marrocos, Israel e os Estados Unidos, convidaram também a Jordânia, para que se faça um tipo de bloco, né? Enfim, do qual Israel faz parte no Oriente Médio, uma coisa, assim, mesmo quando Israel teve paz com o Egito e com a Jordânia nos anos 90, estabeleceu relações com a Turquia, Israel nunca pôde fazer parte de um bloco dessa maneira e sediar uma conferência com ministros árabes. Então, realmente é um fato novo, né? Os acordos de Abraham, que foram os acordos feitos no ano passado, ou ano retrasado já, realmente mudaram a situação do mapa aqui. É possível que, num futuro não muito distante, a gente veja conferências como essa, contando também com a presença da Arábia Saudita e de outros países árabes, que é o bloco anti-Irã, né, aqui do Oriente Médio, é o bloco de países incomodados com a influência iraniana e alinhados aos Estados Unidos, que está estabelecendo cooperação e cujos países árabes que participam desse bloco perderam a vergonha de se associar a Israel diretamente, né? E isso é realmente uma coisa inovadora. Alguns fatos curiosos aconteceram, né? O Antony Blinken deu uma entrevista com o Bennett logo depois do início um pouco antes de começar a conferência, ele se reuniu com o Bennett, eles deram depois uma conferência de imprensa juntos, na qual ele condenou a construção de assentamentos e disse que para os Estados Unidos é muito importante não construir assentamentos, uma coisa assim para o Bennett, e condenou também a violência dos colonos. São 2 temas muito caros para o Bennett e ele não abriu mão de dizer isso numa conferência coletiva, né? Eles deram, uma coisa como coletiva de imprensa. Logo depois desse encontro, o Bennett foi diagnosticado com corona, o chefe da polícia aqui em Israel também, né? Mas enfim, isso não é o caso agora, não é relevante, mas aparentemente outros membros dessa conferência, os outros membros não foram diagnosticados com corona. O Bennett está agora terminando a quarentena dele, passou bem, tudo tranquilo, mas enfim. A verdade é essa, o grande feito desse evento é ele ter acontecido, e ele ter acontecido bem. E mesmo durante o evento terem acontecido os atentados, ele seguiu acontecendo e ele terminou com uma imagem positiva, né? Pelo menos para Israel. O Yair Lapid está muito satisfeito com isso, vai vender isso como um grande feito dele também, o que com razão, né? Assim como o Netanyahu vende os acordos de Abraham como uma coisa positiva acontecendo no seu governo, o Lapid vai vender essa conferência também como a mesma coisa. Enfim, e é isso, né? É um evento histórico que pode ser que daqui a pouco vire normal e, enfim, ele, na verdade, seria um sonho póstumo, né?
do Shimon Peres, que escreveu o livro dele lá no início dos anos 90, o Novo Oriente Médio, que inclusive está traduzido para português, que ele comentava sobre todas as cooperações em relação à economia, turismo, à água, ao desenvolvimento, que aconteceriam quando tivesse paz no Oriente Médio. Ele só apostava que essa paz ela viria antes com os palestinos e depois com os outros países. Não veio ainda a paz com os palestinos, mas a paz com outros países, enfim, pelo menos a normalização das relações e as boas relações estão acontecendo, pelo menos com parte deles, e isso realmente pode representar uma cooperação internacional e melhorias nas condições sociais da população desses países. Enfim, vale a pena esperar para ver. Eu acho realmente bem interessante, né, que isso tenha acontecido. Sem sombra de dúvida, um feito, né, do Lapid trazer aí ministro do exterior de 4, né, países árabes, né, o Bahrein, o Marrocos, o Egito e os Emirados Árabes, enfim, ter tido aí a ter convidado a Jordânia, que não veio. Lembrando que o presidente Herzog está em visita à Jordânia, né, ele foi encontrar o rei, né, jordaniano. Enfim, mostra também essa proximidade que durante o governo Netanyahu fez de tudo para estragar essa relação. Esse novo, pelo menos agora, o presidente Herzog tem feito de tudo para fortalecer essa relação com a Jordânia, que também tinha sido parte o Gantz, né, também já tinha ido lá. Enfim, uma mudança, a gente pode realmente, sem sombra de dúvida, né, que diz respeito à política externa, muito influência também da troca de governo, né, nos Estados Unidos, né, da volta dos democratas ao poder. A gente vê uma mudança muito radical, né, na forma de Israel fazer a sua política externa durante o governo Netanyahu e agora durante esse novo governo aí, saco de gato. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para comentarmos do julgamento do excelentíssimo ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Bom, comentamos no último episódio sobre o julgamento do Netanyahu, né, que tinha voltado, o Shlomo Filber, né, que é uma testemunha do Estado, né, que assim fala, um delator premiado. Ele e era muito, enfim, ele era diretor, né, do Ministério das Comunicações, muito próximo do Netanyahu, um fã do Netanyahu. Ele continuou com seu depoimento e acabou se enrolando, né, cara? Quase virou réu também. Na verdade é o seguinte, a gente comentou isso na semana passada, não vamos estender muito não, quem tiver mais curiosidade, pode que a semana passada foi mais impactante sobre isso. O Shlomo Filber, que é o ex-diretor-geral do Ministério das Comunicações, da época que o Netanyahu acumulava esse ministério junto ao cargo de primeiro-ministro, ele foi responsável, né, aparentemente, por tocar a política de dar benefícios à Bezeq, né, que é um conglomerado de empresas de comunicação que pertencem ao Shaul Elovitch, que em contrapartida daria ao Netanyahu uma exposição positiva no portal Ala, que era o maior portal de notícias de Israel naquela época, né? Está falando lá para os anos de 2014. Enfim, e ele, obviamente, o Netanyahu, na verdade, ele teria impedido uma reforma no Ministério das Comunicações para que a Bezeq continuasse com monopólio, com semi-monopólio de uma série de serviços oferecidos à população israelense. A Bezeq, que era uma empresa pública que foi privatizada e comprada pelo Shaul Elovitch. E o Shlomo Filber, ele admitiu que ele demitiu o vice-diretor do Ministério a um pedido do Netanyahu. Ele admitiu que o Netanyahu pediu para atrasar a reforma e ele admitiu que ele teve várias conversas secretas com o Shaul Elovitch e com o Netanyahu também. Mas ele contradisse algumas informações que ele tinha dito no depoimento para a polícia antes. E a juíza, ela deu uma bronca nele e disse para ele, olha, eu quero saber em qual depoimento você mentiu, porque você não pode falar uma coisa aqui e outra coisa no depoimento. Você quer dizer, em qual depoimento você mentiu? E ele se enrolou um pouco para dizer e tal. Ele diz que ele tem convicção de que ele estava fazendo melhor para a população, ou seja, ele assume o que ele fez, mas tem convicção de que ele está fazendo certo, ao contrário dos outros delatores. Tem um que é o delator premiado, que é o ex-porta-voz do Netanyahu, na verdade, o delator premiado, que é o Nir Hefetz, né? Ele sim reconhece que ele fez coisas que estão erradas e aceitou o acordo de delação premiada. O Shlomo Filber também aceitou o acordo de delação premiada, mas não reconhece que fez coisas erradas. Ele
Ele diz que o que ele fez foi o melhor país e que o Netanyahu foi um bom primeiro-ministro, que foi o melhor de todos, etc, etc, etc. Mas ele, por outro lado, aceitou o acordo de delação premiada, né? Enfim, reconheceu os pontos mais críticos. A juíza, por enquanto, ela decidiu não transformar o Shlomo Filber em testemunha acusada, né? Ou seja, existe um status desse em Israel, né? Ele, por enquanto, continua com o acordo de delação premiada, mas isso pode mudar com o tempo, né? Enfim, e a gente está esperando para ver o que acontece. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do camarada Nelsinho Boa. Manda aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que trouxe um recado importante, recado de ouvintes que pedem informações sobre o futebol feminino em Israel. Vou trazer também do basquete feminino. Só para vocês terem ideia, a Liga Feminina de Futebol em Israel começou em 98, há mais de 20 anos, em 1998, e de modo ininterrupto segue até hoje. O atual campeão é o Kiryat Gat. Kiryat Gat que corre forte a largos passos para o bicampeonato. O Kiryat Gat lidera com 45 pontos e a segunda colocação está com uma Maccabi Emek Hefer 37. Depois vem o Maccabi Hedera 36, o Asa Tel Aviv com 30, o Ramat Hasharon 26 e o Hapoel Ranana com 22. Esses são os 6 primeiros. Lembrando que a gente teve o último jogo agora que aconteceu, o Kiryat Gat conseguiu tocar 4-0 no Asa Tel Aviv, e aí caminha firme e forte Kiryat Gat, que é uma cidade do sul de Israel, caminhando firme e forte para o bicampeonato. A partir de agora, semana a semana, seguiremos trazendo as informações do futebol feminino e também do basquete. Vamos alternando aí. Antes realmente não havia trazido, eu peço desculpa pela omissão. E a partir de agora vamos seguir trazendo. Assim como em outras vezes a gente trouxe já do judô, medalhas olímpicas e outros campeonatos. No basquete, na Liga Feminina, na atual temporada, a liderança do Hapoel Rishon LeZion, seguido do Maccabi Haifa, do Maccabi Ashdod, a quarta colocação com o Ramle, quinta colocação do Ramat Hasharon e a sexta colocação do Hapoel Petah Tikva. Esses são os 6 primeiros do basquete feminino. E seguiremos trazendo as informações gerais para vocês aqui. Um grande abraço. Valeu, mestre. Obrigadão pelo seu comentário e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? 2 coisinhas só pequenas. Uma, obrigado aí pelas sugestões para aumentar o nosso público feminino. Enfim, a gente está levando em consideração, estamos vendo aqui o que a gente pode fazer. Uma delas o Nelsinho já acrescentou aí na gravação dele. E a segunda coisa que eu queria dizer é que essa semana eu terminei de ver a série israelense Shat Efes, que é Hora Zero, em hebraico a tradução, que é uma série baseada numa história real, sobre uma aluna que denunciou um professor de esquerda e muito crítico ao exército nas redes sociais, e ela virou um ícone da extrema-direita, mas, enfim, transformou a vida dos dois numa bagunça generalizada, né? A série ela não é fiel à história real, mas ela é bastante, mas ela é bastante interessante. Ela é inspirada na história real, né? E a série é bastante interessante, é muito bem feita. São só 6 episódios, estão disponíveis no YouTube. Quem entende hebraico é só entrar lá para ver. Shat Efes é uma série que dificilmente vai ser vendida para algum canal no exterior, porque ela é muito israelense e enfim, acho difícil que ela seja traduzida para outro idioma, com sorte para o inglês em alguma situação. Se algum dia na minha vida eu tiver tempo, talvez eu legende esses episódios e coloque no ar, que nem eu faço. Mas eu não estou com tempo nem para legendar os de Yodim Baim, por enquanto, né? Então, enfim, eles vão ser legendados, Yodim Baim. Essa série eu acho mais difícil, ainda sejam só 6 episódios. Mas quem entende hebraico, fica aí minha recomendação. Bom, cara, você falou desse tema aí, me veio uma coisa à cabeça que a gente esqueceu de incluir na pauta, do professor Goldreich, que, enfim, vamos falar rapidinho. Esse é um professor da Universidade Hebraica, ele tinha sido indicado para o Prêmio Israel
no ano passado, né, que é um prêmio que é oferecido, em diversas áreas e é sempre dado na noite do Dia da Independência, né? Ele foi indicado para receber o prêmio, só que então o ministro da Educação na época, o Yoav Gallant, né, que era do Likud, ele se recusou a dar o prêmio para o professor Goldreich, porque ele já tinha feito os comentários sobre o BDS, eu acho que tinha apoiado o BDS, enfim, mas era um comentário de 10 anos atrás, coisas muito antigas, e ele misturou política com ciência, falou que a comissão, né, que apontou o professor Goldreich para receber o prêmio baseou a sua escolha no trabalho acadêmico dele, né, e o Yoav Gallant, ele se recusou a dar o prêmio por questões políticas, né, e isso foi para o Bagatz, né, que é o Supremo Tribunal de Justiça, se eu não me engano, foi em primeira instância, já tinham falado para a atual ministra da Educação, Shasha Bitton, dar o prêmio para o Goldreich, ela também se recusou, e só que agora houve uma definição final aí do Supremo Tribunal de Justiça israelense, falando que o professor Goldreich tem que receber o prêmio Israel. Uma derrota, né, para os macartistas, né, que tentam misturar política com ciência, apesar de estar sempre muito misturado, tem muita coisa envolvida, né? Mas, enfim, ele foi... uma comissão avaliou o trabalho dele e ele por isso, tem que receber o prêmio, não em função das suas opções, né, e das suas opções políticas. Então, fica aí esse registro, é importante a gente colocar aí, que eu acho que é uma vitória, né, do direito, né, do cidadão ter a sua opinião e não ser perseguido politicamente por conta disso. Quer comentar os casos, João? Porque foi um caso aí que eu sei que marcante, né, cara? Não, já falou tudo. Beleza. Então, nos falamos aí na semana que vem para gravar os nossos próximos episódios. Valeu, cara. Grande abraço. Abraço, até mais. Tchau, tchau.